Outubro Rosa não é apenas sobre prevenção, é sobre amor próprio. Outubro Rosa é um movimento mundial sobre conscientização. Outubro Rosa é também falar, não é apenas cuidar do corpo, mas também cuidar da mente. Por isso reunimos aqui hoje especialistas, parceiros e apoiadores para compartilharem mensagens importantes e que se conectam com o maior tema, que é a vida. Olá, eu sou Marilete Deitz Alpati, sou empreendedora, tenho uma loja há 36 anos e meu objetivo sempre foi fazer uma ação social por ano. Foi assim que eu me aproximei da Liga e hoje sou presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Vou contar para vocês um pouquinho do que a Liga Feminina de Combate ao Câncer faz em Caxias do Sul. Nós cuidamos de pacientes com câncer SUS. Nós cuidamos em Outubro Rosa mais das nossas pacientes com câncer de mama, que é o índice maior de morte no Rio Grande do Sul. A Liga Feminina de Caxias do Sul trabalha voluntariamente. Nós fornecemos a pacientes com câncer passagens de ônibus, complementos alimentares e remédios para poderem fazer a quimioterapia e a radioterapia. Além disso, também fornecemos cestas básicas, porque nossos pacientes são muito carentes. E o que mais nos toca é poder dar um carinho, uma atenção, ouvi-los durante esse período de tratamento. A Liga Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade muito benemerente e eu tenho muito orgulho de estar aqui. Nós, voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer, dispomos do nosso tempo, do nosso recurso para poder fornecer aos pacientes mais carinho, mais atenção e poder dar tudo isso que nós conseguimos dar. Além disso, nós cuidamos da saúde deles e também da saúde mental. Acolhemos além deles os parentes, os familiares, porque eles sofrem junto. Não é fácil quando alguém está doente com câncer. A Liga Feminina de Combate ao Câncer, ela cuida de pacientes, homens, mulheres e crianças. Mas esse mês de Outubro Rosa, damos ênfase às mulheres com câncer de mama, pois o índice de morte é muito grande. Nós cuidamos das mulheres, dando atenção, carinho, remédio e cuidando da saúde mental delas. Prevenção do câncer de mama é cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do exercício físico, que é muito importante, também fazer o autoexame e também consultar o seu médico anualmente. Eu falo da Liga Feminina de Caxias do Sul. Vocês procurem as entidades do seu estado e da sua cidade. E agora, para encerrar, gostaria de ler uma mensagem para vocês. No Outubro Rosa, lembramos que cuidar da saúde vai além da prevenção ao câncer de mama. É um gesto de amor consigo mesma, cuidar do corpo e da mente. Olá, sou Denise Maschio, presidente da RH Serrana. Estou aqui para falar com você sobre um tema delicado, mas de extrema importância. O Outubro Rosa é um convite, um lembrete de que a nossa vida é frágil, preciosa e que cuidar da nossa saúde é um gesto de amor próprio, amor por nós mesmas ou por quem caminha ao nosso lado. Muitas vezes nos perdemos com tantas coisas a fazer, colocamos tudo e todos à frente e esquecemos de nós mesmas. Um tempo para uma consulta, para um exame, são pequenas atitudes que podem salvar uma vida, a sua ou a de alguém que você ama. Neste Outubro Rosa, a RH Serrana se une a parceiros como a Somos IVE para espalhar essa mensagem de prevenção, para lembrar que por trás de cada profissional há uma história, uma família, uma vida que precisa de cuidado. Que esse mês desperte em nós o poder do cuidado, porque quem cuida transforma. Por fim, quero deixar aqui uma mensagem desejando que neste mês desperte em cada um de nós o poder do cuidado,
porque quando a gente cuida, a gente transforma. Olá, eu sou a doutora Eleonora Bedin Pascoaloto, sou ginecologista com doutorado pela USP, especialista em reprodução humana assistida pela Cleveland Clinic Foundation e professora de ginecologia obstetrícia do curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul. O Outubro Rosa é o mês da prevenção e conscientização do câncer de mama. E por que isso é tão importante? Bom, esse é o primeiro câncer em prevalência ginecológico, sendo seguido pelo câncer de colo de útero. E esses dois tipos de câncer, o de mama e o de colo de útero, eles têm uma maneira da gente prevenir e tem maneiras de identificar precocemente, tendo, portanto, uma chance de cura bem alta se nós aplicarmos essas duas coisas. Bom, a chave para isso, gente, é a consulta ginecológica. Ela deve iniciar logo depois que a mulher tem a sua primeira menstruação. Então, a menina teve a primeira menstruação, a partir dali ela já deveria procurar o ginecologista e começar a fazer o seu acompanhamento. O acompanhamento com o ginecologista, ele é anual e não tem uma data para terminar, não tem uma idade específica para terminar. Dependendo da sua idade, na consulta ginecológica vão ser solicitados exames de rastreio de câncer, tanto do câncer de mama, como do colo do útero, como o exame de Papa Nicolau e a solicitação do DNA HPV e até mesmo do câncer intestinal pela colonoscopia. Claro que além disso, o ginecologista vai fazer uma avaliação geral da tua saúde. A mamografia é o exame principal de rastreio do câncer de mama e ela deve ser realizada a partir dos 40 anos para todas as mulheres, uma vez por ano, e em princípio não teria uma idade para parar de fazer esse exame. Agora, em alguns casos específicos, a mamografia pode ser realizada antes dos 40 anos. Principalmente quando existe algum fator de risco. Por exemplo, quando a mulher tem um parente em primeiro grau, ou seja, mãe, pai, filha, filho, que tenha tido câncer de mama antes dos 50 anos. Nesse caso, o rastreamento começa antes ainda dos 40 anos. Bom, além da mamografia, também a gente tem a ecografia mamária e até mesmo a ressonância nuclear magnética, que podem ser utilizados em casos específicos ali, e o ginecologista vai saber quando indicar. O autoexame da mama é muito importante, ele deve ser feito logo depois da menstruação para aquelas mulheres que ainda estão menstruando, e para aquelas que já entraram na menopausa, elas podem escolher um dia do mês e fazer esse autoexame da mama todos os meses. Mas muito importante lembrar que isso não substitui a mamografia nem a ida no ginecologista. Por quê? Porque o autoexame, ele é importante para identificar tumores grandes. Quando o tumor é muito pequeno, às vezes a própria mulher não consegue identificar. Só 5 a 10% dos casos de câncer de mama são hereditários, ou seja, tem uma causa genética envolvida, em geral os genes BRCA1 e 2. Só que só 5 a 10% então de mulheres vão desenvolver o câncer por causa da questão genética em si. Sendo que uma grande parcela não vai ter essa parte genética, mas vão ter fatores de risco que vão fazer com que se desenvolva o câncer. Dentro desses fatores de risco a gente vai ter a obesidade, então o ideal seria que as mulheres cuidassem com o seu peso em função da saúde, o tabagismo, melhor não fumar, ingesta de bebidas alcoólicas, melhor não beber, sedentarismo, o ideal é fazer exercício físico no mínimo 150 minutos por semana e tem que ser aeróbico mais alguma coisa de força muscular, ou seja, musculação. Alimentação saudável, né? Então a alimentação, evitar alimentos processados, ultraprocessados, de preferência comer frutas, legumes, aquele prato que a gente fala bem colorido. Aproximadamente 30% das vezes dos casos podem ser evitados com apenas modificando esses hábitos. Uma outra coisa muito importante é a questão de que
Quando se fala de tratamento de câncer de mama, existem uma série de tratamentos que são utilizados, e dentre eles a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia. Mas o que muita gente não sabe é que, dependendo do tipo de quimioterapia que é utilizada, a mulher pode entrar num estágio de menopausa após e ficar infértil. Então, para aquelas mulheres que são jovens e vão necessitar passar por algum tipo de tratamento, principalmente quimioterápico, não só no câncer de mama, mas em outros também, é muito importante que ela faça uma avaliação com um especialista, porque ela pode congelar os seus óvulos, para que no futuro, caso ela fique infértil por causa do tratamento, mas fique curada do seu câncer, ela possa ter os seus filhos biológicos. Esse congelamento de óvulos não interfere no tratamento, não atrasa o tratamento do câncer e não aumenta a recidiva do câncer. E dá uma perspectiva para essa mulher de ter a sua família no futuro, caso ela ainda não tenha tido. Então, quando a gente fala de câncer de mama, o que a gente deve pensar? Primeiro, prevenção, com hábitos de vida saudáveis, com consultas anuais no ginecologista para determinar o teu risco. Segundo, detecção precoce, utilizando a mamografia, ecografia mamária, algumas vezes até a ressonância magnética. E terceiro, o tratamento, que inclui não só o tratamento do câncer em si, mas também um planejamento para a sua vida futura, o que deve sim incluir para aquelas mulheres jovens um planejamento de fertilidade futura. Sou Frei Jaime Bétega e estou aqui para fazer um convite. Participe deste momento tão importante do Outubro Rosa. Participe lendo, tomando conhecimento, fazendo da prevenção um jeito dinâmico de viver. Todos nós somos chamados a cuidarmos da vida, e a vida precisa desta atenção especial. O Outubro Rosa é muito maior do que a prevenção do câncer de mama. Claro que este é bem importante, mas temos que cada vez mais olhar a vida como um todo e, claro, incentivando, que a prevenção nos abra para um universo de realização. No Outubro Rosa, cuidamos da mente, do coração e da ciência. Juntos pela vida, queremos prevenir câncer de mama, queremos cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, queremos também crescer como aprofundamento, conhecimento científico. Afinal, a vida é uma só e ela precisa deste toque, deste amor, deste jeito todo especial de viver. Que nós tenhamos muita participação, muita atenção e um grande amor. Sim, um grande amor, porque o amor à vida faz com que a gente se torne pessoas que previnem, que cuidam, que se aprofundam, que buscam conhecimento. Nós queremos crescer em todos os sentidos e queremos viver a felicidade que é própria de todos aqueles que abraçam a vida com entusiasmo, com vigor e com consciência. Então vamos lá. No Outubro Rosa, cuidamos da mente, do coração e da ciência, juntos pela vida. Um abraço a todos vocês e muita prevenção, muito cuidado, muito amor neste mês e em todos os meses. Um abraço, paz e bem, santa alegria. Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Marçal, sou enfermeiro de formação, especialista em emergências clínicas, traumáticas e psiquiátricas. E com experiência larga há mais de 15 anos no processo assistencial, atendendo pacientes na linha de frente e se deparando com todo tipo de patologias e condições voltadas tanto para a saúde clínica quanto para a saúde mental.
Você sabe o que é autocuidado? Você conhece o seu corpo? Consegue identificar se tem alguma situação diferente acontecendo com você? O aparecimento de um caroço, o aparecimento de algo diferente no seu corpo? No mês de outubro, nós intensificamos as ações falando sobre promoção e prevenção de saúde com relação ao Outubro Rosa, ou seja, o câncer de mama. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela começou a dar cores para falar sobre questões da saúde, voltado para situações de conscientizar a população com relação a várias situações de promoção de saúde. Então, gostaria de comentar com vocês sobre algumas experiências que já vivi voltada para a questão da assistência. O paciente chega e queixa de alguma coisa diferente na base do seio, seja homem, seja mulher, e aí acaba que ele não consegue entender o aparecimento daquilo ou o que aconteceu. Então é importante você se autoconhecer, é importante você conseguir identificar dentro do seu corpo, principalmente na parte externa, céfalo-caudal que nós falamos, ou seja, dos pés à cabeça, se tem algo diferente acontecendo. Então fazer o autoexame, realizar o autoexame, tanto para a mulher quanto para o homem, é muito importante para a prevenção de saúde. Ao contrário de que muitas pessoas talvez não tenham essa consciência, mas o homem também ele tem câncer de mama, porque tem mama. Então, numa incidência bem menor, obviamente, em torno aí de 3, 4%, Porém, nós temos homens que já tiveram que fazer mastectomia. Então é importante você ter esse autocuidado, trabalhar a palpação para que você possa identificar qualquer situação diferente, qualquer anomalia no seu corpo. Uma coisa importante também com relação a isso é você trabalhar a sua saúde mental voltada para a questão das identificações das situações. Uma vez que uma mulher ou um homem identifica ou tem um diagnóstico de um CA, de um câncer, é muito importante ter essa questão do acolhimento, é muito importante que familiares, amigos, pessoas próximas possam entender essa fragilidade e possa ajudar essa pessoa, e isso faz parte da cura, faz parte do processo de tratamento desse paciente, com certeza vai ajudar no processo de recuperação. Então, o nosso recado aqui hoje é dizer para você que você precisa entender um pouco mais como funciona o seu organismo, como funcionam algumas questões clínicas e como funciona a saúde mental de todos nós. Vamos cuidar da saúde, porque cuidar da saúde clínica também é cuidar da saúde mental, e isso vai te dar uma qualidade de vida e uma certeza de que quando acontecer qualquer coisa relacionada a você, precocemente você busca o serviço de um profissional para te ajudar. Olá pessoal, passando nesse mês do Outubro Rosa para falar um pouquinho sobre essa revolução que a oncologia está vivendo, que permite que hoje 2 em cada 3 pacientes com diagnóstico de câncer estejam vivos, estejam bem passados 5 anos, 1 em cada 20 sejam hoje sobreviventes do câncer na população mundial. Isso vem muito de avanços tecnológicos, incluindo cirurgia minimamente invasiva, vídeo, robô, radioterapia de alta tecnologia, radioterapia estereotáxica ou radiocirurgia, com alta taxa de dose, muito mais precisa e com melhores resultados. Remédios que vão muito além da quimioterapia, hoje a imunoterapia,
que faz com que o sistema imunológico do paciente se especialize contra o câncer e consiga destruí-lo nos mais diferentes tipos de câncer. Entender melhor quais são as características do câncer, entender defeitos e entregar remédios que são capazes de corrigir esses defeitos. Não podemos deixar de falar sobre a importância do diagnóstico precoce, mamografia a partir dos 40 anos, colonoscopia para diagnosticar lesões pré-malignas do intestino, pacientes que têm alta carga tabágica, fazer tomografia de baixa dose a partir dos 50 anos. Não podemos deixar de esquecer o citopatológico do colo uterino em quem tem vida sexual ativa. Agora, nada disso é mais importante do que a adequação de hábitos, evitar o tabagismo, combater o cigarro eletrônico, que pode ser uma grande catástrofe de saúde pública, combater a obesidade, evitar alimentos ultraprocessados, exemplo, bolacha recheada, refrigerante, batata frita, embutidos, salsicha, são alguns dos exemplos desses alimentos que a gente deve evitar pela alta taxa de gordura, alta taxa de sal e de conservantes. Atividade física nunca teve tão em voga, melhora resultado de câncer de cólon, de intestino, de mama, isso deve fazer parte da nossa vida. E é por essa razão que quando a gente enfrenta o câncer com hábito, com atitude e com tecnologia, o maior risco que a gente corre é o risco de encontrar uma solução. E essa é a informação mais importante que a gente deve levar do Outubro Rosa, entender que muito mais do que ameaça, o câncer é hoje uma revolução de soluções. Meu nome é Gabriela Lovato, tenho 43 anos, fui diagnosticada com câncer de mama aos 40, fiz um total de 33 quimioterapias, seguido de mastectomia bilateral, tirei as 2 mamas e reconstrução mamária. Outubro Rosa, além de ser um mês muito especial porque eu comemoro meu aniversário, é um mês de conscientização contra o câncer de mama. Então, depois do que eu passei, é minha obrigação, eu sinto no coração que eu tenho essa missão de alertar a todas as mulheres sobre a importância do autoexame para um diagnóstico precoce. No meu caso, eu senti um nódulo e procurei um médico para pedir exames. Eu tive um tumor que ele era muito agressivo, então, para mim, a questão do tempo poderia ter sido fatal. Descobrir com antecedência, descobrir precocemente aumenta a nossa chance de cura para mais de 90%. Então, gurias, o que eu posso dizer para vocês, se cuidem, se amem, se salvem, se toquem. Olá, eu me chamo Fabiola, eu sou nutricionista, integrativa e criadora do método Liderança Vital. Eu trabalho a alta performance e a nutrição estratégica para líderes, empresários e mulheres que desejam ter energia, equilíbrio e propósito. Eu já vivi o outro lado, o da exaustão, do cansaço, do burnout, de tentar dar conta de tudo, família, empresa, e foi dessa vivência que nasceu a minha missão, de falar sobre prevenção de uma forma muito mais ampla, não só do corpo, mas de uma vida como um todo. O Outubro Rosa é inspirador, é um lembrete poderoso de que a prevenção começa muito antes de um exame. Ela começa nas pequenas escolhas diárias, no que eu como, no que eu penso e o quanto eu me ouço. Quando eu falo de liderança vital, eu não falo só para você liderar a empresa, mas liderar a própria energia, porque o corpo da gente fala com a gente. E quando a gente ignora esses sinais, seja o cansaço, a irritação, o esquecimento, o corpo da gente encontra uma forma de gritar. Cuidar da saúde feminina é entender que nutrição vai muito além do que um prato. É nutrir emoções, relações e propósito. É manter o equilíbrio entre performance e bem-estar, empresa, vida social, para não deixar que o excesso nos sufoque. E aí a gente deixa de viver. A prevenção, ela começa na consciência da gente. Fazer os exames é rotina e é essencial. O toque, a mamografia, o acompanhamento médico. Mas o apoio entre nós, mulheres, também é uma forma de prevenção. Conversar sobre o que a gente sente, acolher a outra, dividir o que sentimos. Como nutricionista integrativa, eu acredito 100% que a alimentação é uma ferramenta de autocuidado. E os alimentos anti-inflamatórios, o sono reparador, o movimento, a respiração e pausar faz toda a diferença. Tudo isso vai fortalecer não só o meu corpo, mas também a minha mente e o meu sistema imune.
Quando eu cuido da energia, eu evito o colapso e eu fortaleço o nosso terreno da vitalidade. E é esse o propósito do meu trabalho. Mostrar que a mulher pode liderar, pode performar e ainda assim se sentir leve, inteira, saudável. Nesse Outubro Rosa, o meu convite é muito simples. Faça pausas, marque seus exames e volte a se ouvir, porque a sua vitalidade é a melhor forma de você prevenir. E liderar começa quando você decide cuidar de você mesmo. Eu sou Fabiola mais uma vez, eu cuido e acolho os meus pacientes. E acredito que cuidar é o novo luxo. Um beijo super carinhoso meu e que a gente siga inspirando mais e mais mulheres a viverem com energia, propósito e muito, muito amor próprio. Apresentando a IVE. Na IVE, acreditamos que saúde não é apenas física. O bem-estar emocional também faz parte dessa jornada. Por isso, a IVE é uma escutativa que oferece um espaço seguro, anônimo e sem julgamentos, onde você pode se expressar, refletir e encontrar apoio, porque cuidar da mente também é cuidar da vida. Neste Outubro Rosa, reforçamos o olhar integral para a saúde da mulher, para a saúde de todos, mente e corpo em harmonia. Está sozinho, porque cuidar da mente também é uma forma de prevenir, fortalecer e viver